Acontece que creepypasta, resumidamente, é tipo uma regra 34. Se qualquer coisa existe, vai ter uma creepypasta daquilo. E teve uma época onde creepypasta estava no alto. Isso aconteceu principalmente lá nos primórdios da internet, principalmente do YouTube, onde as creepypastas eram muito populares e tinha creepypasta basicamente de tudo. Inclusive, logicamente, iria ter creepypasta do Sonic. E essa creepypasta do Sonic era nada mais, nada menos a creepypasta do Sonic.exe. Pois é, galera, esse aqui vai ser um vídeo especial de Halloween, onde eu vou contar um pouco mais da trajetória do Sonic.exe, como ele conseguiu deixar a franquia Sonic assustadora e como ele foi um fenômeno na franquia Sonic no YouTube e na internet, porque, querendo ou não, Sonic.exe foi de fato muito popular. E basicamente ele é popular até hoje, pois hoje nós temos várias variações do Sonic.exe. Então vem comigo que eu vou explorar um pouco mais dessa criação e popularidade do Sonic.exe. Mas primeiro vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo como este. Lembrando de que toda segunda é um vídeo novo de Sonic, pois toda segunda aqui no canal é dia do ouriço. Beleza? Então sem mais enrolações e vamos pro vídeo. Sonic.exe foi criado lá em 2011 ou 2012. Por um carinha que eu já me esqueci o nome, só que hoje em dia ele é bem popular por ter feito coisas até que bem erradas. Mas acontece que esse cara acabou criando o Sonic.exe. Mas lá quando o Sonic.exe surgiu, ele não era exatamente como o pessoal conhece ele hoje em dia. Ele surgiu como uma creepypasta, onde basicamente era apenas uma historinha, não tinha o próprio Sonic.exe exposto ali. E a história dessa creepypasta é basicamente a mesma história do Sonic.exe que a gente já tá manjado já. Porém com algumas diferenças, que é sobre esse garoto que acaba encontrando um disco do jogo do Sonic, ele coloca o disco para jogar e acaba presenciando coisas bem erradas acontecendo no jogo, que é as coisas que a gente vê no Sonic.exe. E no final dessa creepypasta, o moleque acaba pegando esse disco do Sonic.exe e acaba queimando ele. E é basicamente assim que se encerra a creepypasta do Sonic.exe. E tipo assim, mesmo sendo apenas uma creepypasta na época, essa creepypasta conseguiu até mesmo ser bem popular. Muita gente acabou vendo essa creepypasta e o pessoal até que acabou gostando, pois realmente o pessoal achou que aquilo ali foi verdadeiramente assustador. Só que isso aí não era o boom suficiente que fez a popularidade do Sonic.exe. O boom mesmo veio no primeiro fangame inventado baseado nessa creepypasta do Sonic.exe, que é aquele jogo clássico que muita gente já tá manjado do que se trata. Sim, eu tô falando daquele jogo do Sonic.exe, o primeirão. Essa fangame basicamente segue a creepypasta de acordo com o que ela contava. A gente controla 3 personagens e a gente acaba presenciando coisas bem erradas acontecendo no mundo do Sonic e o próprio Sonic agindo de forma bem estranha. E se a creepypasta não conseguiu ser assustador o suficiente, esse jogo do Sonic com certeza deve ter assustado uma galera e tanto. E eu aposto que muitos de vocês já tiveram bem assustados com esse jogo do Sonic. Isso porque nessa fangame a gente tinha um Sonic.exe dando uma risada diabólica, e não só isso, como também quando ele matava um dos amigos do Sonic, os amigos do Sonic davam um grito tão agoniante que, meu amigo, só o grito dos personagens me fez ficar muito tempo sem dormir. Eu era uma criança bem frágil, eu me assustava com qualquer tipo de coisa, isso é sério. E tipo assim, era um bagulho realmente bem pesado. E olha que depois que você zerava o jogo, apareciam umas imagens bem bizonhas do Sonic.exe, com aquela clássica frase I am God, que significa eu sou Deus. E no final, vários personagens da série Sonic, basicamente os 3 que a gente controla no jogo do Sonic.exe, mortos de uma forma bem brutal, e com o Sonic.exe ali do lado, enquanto o cenário do fundo fica pegando fogo. Mano, o moleque que com certeza deve ter jogado isso aqui na época deve ter ficado bem traumatizado. E sim, foi graças a essa fangame que o Sonic.exe acabou ganhando o boom que ele tem hoje em dia. Essa fangame ficou muito popular e fez muito sucesso, a ponto de ganhar uma sequência chamada de Sonic.exe Round 2, que muita gente também conhece. Que esse daqui, eu não sei se foi baseado em alguma creepypasta envolvendo o Sonic.exe, mas desta vez a gente iria controlar 3 personagens diferentes, basicamente 3 personagens femininas, que são a Amy, a Sally e a Cream. E segue basicamente o mesmo rumo do primeiro jogo. Você controla essas 3 personagens, até que no final o Sonic.exe consegue matar cada uma delas. E com certeza a morte da Cream foi a mais brutal, coitada. E depois dessas 2 fangames, o Sonic.exe conseguiu ganhar a popularidade que ele tem hoje em dia. Basicamente nessa época ainda não existiam as variações do Sonic.exe, mas ele já era popular o suficiente. Muita gente que viu o Sonic.exe na época deve ter ficado bastante assustado em ver aquele Sonic medonho
causando um verdadeiro terror no universo Sonic. E olha que depois disso ainda surgiu animações que conseguiram deixar o Sonic.exe bem mais assustador. Inclusive eu ainda tenho uma animação aqui na minha cabeça, que foi uma animação do Sonic.exe baseado na primeira fangame. E moleque, aquela animação, ela de fato é muito boa. Ela foi inspirada na fangame, ela basicamente segue a mesma história da fangame. E se essa fangame não te assustou o suficiente, essa animação do Sonic.exe baseada na fangame com certeza deve ter te assustado. E sem dúvida essa é a animação mais clássica do Sonic.exe. E que de certa forma até que realmente dava medo nas crianças. Até onde o YouTube não qualificava vídeos que não eram para crianças e vídeos que eram para crianças. Todo mundo podia assistir qualquer tipo de coisa no YouTube. E assim o YouTube permitia que crianças assistiam várias coisas bem medonhas que não eram para uma criança assistir. O que de certa forma acabou fazendo que muitas delas fossem traumatizadas. Era uma época bem diferente aquela do YouTube. Não existia esse negócio de YouTube Kids. A criança basicamente podia assistir qualquer tipo de coisa. Eram outros tempos e muita gente com certeza vai se lembrar daqueles tempos do YouTube que ninguém hoje em dia vai conseguir presenciar, porque o YouTube hoje em dia ele tem várias proteções. Mas que foi uma época bem clássica do YouTube, foi. Se você é criança hoje em dia, na época do YouTube atual, agradeçam, porque vocês estão evitando um monte de coisas que com certeza iriam te traumatizar. Digo isso por experiência própria. E assim foi. O Sonic.exe acabou recebendo novas fangames, que algumas eram inspiradas na fangame original e até mesmo tentavam fazer com que fosse mais assustador do que a original, tentando ser melhor. E algumas eram basicamente fangames com histórias completamente diferentes. Além das animações, que algumas eram inspiradas e outras não tinham nada a ver. Mas acontece é que o Sonic.exe permaneceu popular por muito tempo, até que uma hora ele simplesmente sumiu do mapa. Ninguém mais mencionou o Sonic.exe, ninguém mais dava bola para essa fangame, todo mundo já estava de farto desse Sonic. E sinceramente, muita gente já acabou pensando que o Sonic.exe nunca mais iria acabar recebendo a mesma popularidade que ele teve antes. Isso é até o lançamento de Friday Night Funkin'. Pois é, por algum motivo Friday Night Funkin' tem algum tipo de envolvimento com o retorno de Sonic.exe. Pois graças aos mods que esse jogo tem, o Sonic.exe conseguiu voltar ao topo. Pois com esses mods nós tivemos várias coisas do Sonic.exe. E foi graças aos mods de Friday Night Funkin' que nós tivemos as variações do Sonic.exe sendo criadas. Como o Lord X, o Executor, o Faker e entre outros. Foram muitas variações do Sonic.exe que são bem populares, que foram criadas graças ao Friday Night Funkin'. Além de outras que não tiveram nada a ver com o Friday Night Funkin', mas que foram criadas com essa inspiração de variações do Sonic.exe e de certa forma até que ganharam bem popularidade. Um claro exemplo disso é o Jim Sonic, que muitos de vocês devem conhecer ele hoje em dia. Ele é basicamente o Sonic.exe dos dias atuais. E confesso pra vocês que se eu fosse uma criança e visse o Jim Sonic hoje em dia, eu com certeza iria ficar mais traumatizado do que eu tava quando eu era pequeno com o Sonic.exe normal. Se o Sonic.exe, sendo simples daquele jeito naquela época, conseguiu traumatizar um monte de gente, imagina o G-Sonic sendo feito naquela época. Meu amigo, eu iria ter pesadelos com aquele bicho. E graças a esse tipo de coisa que o Sonic.exe ainda permanece firme e forte hoje em dia. Ele ainda continua sendo uma creepypasta bem assustadora. Ele é basicamente uma creepypasta já bem clássica já. Pois sei lá, essa creepypasta já tem mais de 11 anos de existência e que de certa forma até que realmente conseguiu fazer com que a franquia Sonic fosse realmente se tornar algo assustador. O que muita gente achou que seria impossível de acontecer, Sonic.exe se tornou uma realidade e transformou o universo de Sonic um verdadeiro terror. E se o objetivo do cara que criou o Sonic.exe era assustar os fãs de Sonic, meu amigo, eu tenho absoluta certeza de dizer que ele conseguiu. Pois a creepypasta, a fangame e as animações foram suficientes para deixar o Sonic.exe um verdadeiro ícone dos vilões de terror da internet. E muita gente considera ele um vilão de terror clássico que foram se tornando popular graças à internet, como por exemplo Bendy, FNAF, Baldi e Slenderman. O Sonic.exe estava sendo classificado com essas categorias também. E que de certa forma até que na minha opinião foi merecido. E eu não tenho dúvidas quando eu digo que o Sonic.exe hoje em dia ele é bem mais assustador do que ele era antigamente. E logicamente eu só tô falando isso por causa do Jim Sonic, que de alguma forma ele conseguiu ser mais assustador do que o Sonic.exe. Parecia ser impossível, mas não foi. Bom galera, esse foi o vídeo.
Eu espero que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo se vocês viveram essa época de ouro do Sonic.exe, se vocês se lembram dessa fangame, das animações ou até mesmo da creepypasta. Comentem aí. E comentem aí embaixo que na opinião de vocês é a versão mais assustadora do Sonic.exe. E também comentem aí embaixo porque agora eu tô curioso. Vocês também já tiveram medo do Sonic.exe como eu quando era criança? Comentem aí. Novamente eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo como este, pois toda segunda é um vídeo novo de Sonic. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou o God e até o próximo vídeo. Se cuidem.